Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos continuar nosso grande curso, nossa grande aula sobre o regime jurídico único do Estado de Goiás. E agora chegou a hora aí da gente comentar as penalidades, né? Um assunto gostoso, um assunto tranquilo, um assunto que está dentro do regime disciplinar, né? Só para fechar, para fazer para você uma ajuda à memória do que nós estamos trabalhando aqui, para você situar como que a administração pública tenta manter a disciplina, tenta manter a ordem dentro da sua repartição, dentro dos seus poderes, né? Então vem comigo aqui. Nós já estudamos aqui os deveres. Dever é o que? Dever é obrigação de fazer, tá? Se você não cumpre o dever, tá? Você com certeza vai provocar uma transgressão disciplinar, ou seja, você vai cair em uma proibição, né? Você cair em uma proibição e uma transgressão, sabe que nós temos dois tipos, uma geral e outra específica para a polícia e sistema prisional. O que acontece? A partir do momento que houve essa transgressão, tá? Você vai ter que assumir seus atos. Você vai ter uma responsabilidade sobre os seus atos. E nas responsabilidades, ela pode ser administrativa, tá? Civil ou penal. Já estudamos isso, né? Na esfera administrativa, você será punido, penalizado, pelo capítulo 6º, que são das penalidades. Nós temos aqui 7 tipos de penalidades, na qual nós vamos estudar detalhadamente uma a uma. Professor, se essa minha conduta, a minha conduta, o fato que eu fui responsável, causar prejuízo ao Estado, ação civil, a terceiros, você vai pagar fórum civil. Se essa conduta resultar em crime, ação penal, fórum criminal aí nas costas, você vai sofrer um processo criminal, com certeza aí é muito desgastante, né? Então vem comigo, das penalidades, já vamos direto no artigo 311, né? O que diz o artigo 311? O caput do artigo 311, isso vai trazer 7 incisos, que cada inciso vai representar um tipo de penalidade que pode ser aplicada ao funcionário ou ao servidor público do Estado de Goiás, né? Primeiro, a penalidade de repreensão. Você tem que compreender que das 7 penalidades, a mais leve, tá? A mais leve, de menor potencial ofensivo, é da referente à pena de repreensão. A segunda pena é a suspensão. A suspensão nós vamos explicar em detalhes, também a repreensão. Só para você ter, ele fica suspenso do serviço, ok? Essa suspensão decorre aí até 90 dias, né? O terceiro, multa, né? Inclusive, este assunto multa, eu quero fazer aí um elogio público aí ao Estado de Goiás. Eu sou professor de estatuto aí, já gravei dezenas de estatutos aí no Brasil todo, de vários estados, e eu digo para vocês que este ponto dessa aplicação dessa penalidade multa, o Estado de Goiás está parabéns, houve uma regulamentação fantástica em relação aí à aplicação da multa, que a gente vai explicar para vocês, né? O quarto, destituição de mandato, né? Destituição de mandato. A quinta, demissão, né? Que é a pena aí a mais severa ao servidor público, tá? Mais severa ao servidor público, ele deixa o serviço público, né? Vamos lá, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, né? Você tem que entender o seguinte, que demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade andam juntas, né? Por quê, professor? Vem comigo. O cara é servidor público, hoje o cara aprontou feio. Só que amanhã saiu o ato de aposentadoria do cara, o cara vai lá, o cara está aposentado, está na inatividade, está de boa, né? E aí, prof? Só que passados 10 dias, a administração pegou lá o ato do cara. O cara caiu lá na rede. Vai mandar embora? Vai fazer o processo? Vai mandar embora? Sim. Vai ser demitido? Não, porque demitido somente para quem está na ativa. O que vai acontecer com o cara? Se no final, né, for aplicada a pena de demissão, vai ser cassada a sua aposentadoria. Disponibilidade, vamos lá. Analogia desse exemplo que eu disse para vocês. O cara aprontou feio. Bum! O cara teve sorte, entre aspas, né?
Amanhã, o órgão que ele trabalhava foi extinto. E todos aqueles servidores públicos que detinham a estabilidade, não pode ser mandado embora, ser exonerado, né? Eles ficaram em disponibilidade, lá de boa, na casa dele, né? Claro, um dispositivo aqui do estatuto, né? E aí, professor, vai ser demitido? Não, demitido só por quem está na ativa, está lá na bruta, né? Aí, passado o processo, pode ser colocado aí, cassada a disponibilidade. Então, os três têm que andar juntos, né? Sexto e, finalmente, o último, destituição do cargo em comissão. Tá? Então, o cara está lá no cargo de comissão, ele vai ser destituído. Então, essas aqui são aí as 7 penalidades previstas. Tem que saber com certeza, né? Então, o artigo 311 traz o que? As 7 penalidades. E agora, professor? Agora, todos os parágrafos do artigo 311 vêm dar a cabo, vêm regulamentar, passar os detalhes da aplicação da multa. Muito interessante. Já no primeiro parágrafo, tá? Já no primeiro parágrafo, vai trazer para nós 5 possibilidades, tá, de aplicação da multa, né? 5 possibilidades da aplicação da multa, né? Resumindo o assunto multa, né? Então, nós vamos trazer aqui 5 possibilidades agora, 5 incisos de aplicação da multa, e nós vamos ter uma multa também lá quando nós falarmos do quê? Da suspensão. A gente vai falar também de outra possibilidade da aplicação da multa quando a gente falar lá na suspensão. Então, vem comigo. Ao servidor será aplicada a pena de multa, cumulativa ou isoladamente, né? Olha que coisa interessante, né? Então, a multa é a única pena que ela pode ser aplicada cumulativamente, tá? Cumulativa ou isoladamente com as demais sanções previstas nessa lei, nas seguintes hipóteses. Então, você pode receber uma pena de repreensão e uma multinha. Você pode receber uma pena de suspensão e uma multa. Você pode receber uma demissão, uma pena de demissão e uma multinha e assim por diante. Então, ela pode acumular com qualquer outra espécie de pena prevista no caput do artigo 311, que são as outras 6 lá. Bacana? Vamos lá. Então, parágrafo primeiro, ele vai trazer os 5 casos de multa, né? Primeiro caso de multa, né? Vamos lá. Primeiro caso de multa. Sobre o valor, a renda, tributo, numerário, receita, haver, remuneração, subsídio, recurso ou verba pública, né? Item A, tá? Item A. Esse item A é muito interessante. Esse item A, na minha interpretação de professor, eu sou um estudioso do direito administrativo, principalmente o direito administrativo estadual. Eu chamo esse cara aqui de multa pedagógica, né? Multa pedagógica, esse item A, né? Por exemplo, o sujeito foi lá, tá? Multa pedagógica, né? Na minha opinião, eu achei muito interessante esse dispositivo aí. Vou estudar mais sobre esse assunto, vou pesquisar mais sobre esse assunto. O sujeito foi lá, foi fazer ele recebeu uma ordem de serviço para ele ir no interior do estado para fazer lá uma expensão, um trabalho, enfim, uma reunião, não interessa. 5 diárias que o cara recebeu, tá? Ele ficou 2 dias, ele retornou. O certo, ele o quê? Ele devolver 3 diárias, né? 3 diárias, ok, isso é o óbvio, né? E aí diz que é o seguinte, eu estou chutando, viu, gente? Eu não conheço esses detalhes da legislação estadual. Eu com certeza tem isso regulamentado, né? Todos os estados têm. Aí lá o regulamento interno falava o seguinte, ó, cara, você vai devolver a diária, a devolução, você vai fazer a devolução, você tem uma devolução para fazer aí em 5 dias. Bacana, né? Só que ele não devolveu em 5 dias. E aí? Ele vai pagar essa multinha aí. Ah, o cara tinha que prestar conta daqui 10 dias, não prestou. E aí? Por dia ele vai pagar. Desculpa, vai pagar essa multinha. Então, essa aqui, para mim, é pedagógica. Olha só. Sobre o valor da renda, tributo, numerário, receita, haver, remuneração, subsídio, recurso ou verba pública. Ou seja, bem abrangente, né? Sobre isso, o quê? De 0,2% por dia de atraso, ó. Por dia de atraso, pela ausência de recolhimento, você devia recolher uma taxa, não recolheu. Você tinha que entregar algo, você não entregou. Você tinha que repassar algo, você não repassou. Você tinha que devolver, não devolveu. Você tinha que prestar contas ao erário e não prestou. Ou outra forma equivalente de regularização tempestiva. Olha aí, ainda deixou outras possibilidades, né? Mesmo que tenha feito posteriormente, né? Então, olha só,
vencia hoje essa regularização, essa prestação de conta. Você não fez. Você fez, mas você fez 15 dias depois. Então, de hoje aos 15 dias, você vai pagar essa multa de 0,2% ao dia. Tá aí, ó, limitada a 20% deste valor. Parabéns. Então, olha aí. Então, você tem, ele quer o quê? Ele quer que você cumpra os prazos, né? Muito interessante, grande instrumento de gestão isso aqui, né? Então, você recebe multa diária de 0,2% até 20%. Item B da primeira hipótese da aplicação da multa. Eu conto as hipóteses aqui, são 5 hipóteses, tem mais uma hipótese lá da suspensão. Então, são 6 casos de aplicação de multa. B, 1% a 10% pelo que deixar injustificadamente de arrecadar, cobrar, lançar, exigir ou de adotar outras providências do resguardo do erário. Então, você tem aí de 1 a 10%, uma atitude que você está negligenciando, né? Você aí está deixando de arrecadar injustificadamente, né? Cobrar, lançar. Então, você tinha lá como autoridade e está cobrando uma taxa para o cara. Você não fez isso, sem justificativa. Então, você pode pagar de 1 a 10% aí, tá certo? Sobre a renda, tributo, numerário, receita, subremuneração. Então, outra hipótese aqui também é pedagógica também para o cara, né? Porque, ó, se você não lançar, se você não cobrar, se não arrecadar, se você não exigir, tá? E o cara tem que colocar, puxa, eu posso pagar de 1 a 10% do valor. Então, opa, vou fazer o meu. Então, tá bom? O item 1, eu acho item 1 pedagógico, né? Item 2, agora começa a mudar, né? De 1, aqui eu já vejo que é mais punitivo, né? O outro tem uma punição, mas uma punição, né? Vamos lá. De 1% a 10% do valor do tributo ou de qualquer outra receita pública, né? Olha só, bem focado aqui, né, para o pessoal do fisco, né? O valor do tributo, né? Valor do tributo. A gente sabe que o tributo é impostos, taxas, contribuições de melhorias, contribuições e assim por diante. Ou qualquer outra receita pública, né? Aí outra receita pública. Nós sabemos que nós temos receitas públicas não tributárias, né? Que pode atingir aí o pessoal do administrativo, do Estado, com certeza, nós temos outras receitas que o Estado recebe que não seja receita tributária. Então, ó, deixou bem claro o legislador qualquer outra receita, né? Então, presta atenção. Então, o Estado aqui, ele está preservando aqui o seu patrimônio, né? Na verdade, o recurso da sociedade de 1 a 10% do valor do tributo ou de qualquer outra receita pública pela sua exigência, quando sabia, ó, então a gente sabia, ou deveria saber, ou ele tinha, ou se ele não sabia, mas ele tinha obrigação de saber, tá? Indevida, ou mesmo que devida, tenha empregado na cobrança meio vexatório, ó, vexatório ou gravoso, não autorizado pela legislação, tá? Então, você tem que fazer coisas só de acordo com a legislação. Eu vejo esse item 2 aí, uma proteção, tá? Uma proteção para a sociedade, né? Então, o cara vai pagar essa multa. Item 3, o valor de 10 a R$ 1.000. Agora, aqui não é mais percentual. O legislador fez questão de colocar valor de R$ 10 a R$ 1.000. Olha só, por unidade, documento, livro, sistema, programa, arquivo ou quaisquer outros meios, instrumentos, coisas, bens ou objetos que estejam sob a sua guarda ou responsabilidade pelo desaparecimento, extravio ou perda ou ainda pela inutilização, destruição ou danificação desses a que tiver dado causa, né? Então você está sob a sua responsabilidade uma biblioteca, por exemplo, né? Está lá. E você está sob sua responsabilidade, né? Foi roubado, foi danificado, entendeu? Está aqui qualquer um desses casos aqui, desses fatos aqui, você pode ser penalizado de 10 a R$ 1.000 por cada livrinho. Bacana, ótimo, né? Isso aqui vai forçar o quê? Que o servidor público tenha mais zelo à coisa pública, né? Olha aí. Então, você tem que prestar, muito importante isso, cara. Inclusive, eu agora, como cidadão, digo para você o seguinte, que essa aula aqui eu vou deixar ela pública, 100% no YouTube, tá? Vou deixar lá, sem fins comerciais, para que todos aqueles que desejam
ingressar no Serviço Público Estadual do Goiás, assiste essa aula e já entra com essa compreensão. Aqui mostra claramente qual que é a intenção e o trabalho que deseja do servidor, né? Vamos lá, multa. Então são quantos casos de multa? 5, nós já vimos 3. Quarto caso de multa. De 0,1% a 1% por dia de atraso, injustificado, sobre a sua remuneração bruta ou subsídio pelo descumprimento de prazos destinados ao desempenho de atividades ou tarefas determinadas pela autoridade competente ou assim previstas na legislação, né? Vamos lá, pelo descumprimento de prazos, né? Então eu sou o seu chefe, você sabe que chefe manda quem pode, obedece quem tem juízo e nunca entra em rota de colisão com o seu chefe. Eu digo isso porque eu já fui subordinado muito tempo, também já fui chefe muito tempo na administração pública, tenho uma vasta experiência da administração pública. Então é o seguinte, o seu chefe vai lá, passou uma ordem de serviço e te deu um prazo de 5 dias para você concluir aquela tarefa e aquela missão. Você descumpriu o prazo, cara. Então você pode receber, ó, de 1 a 1%, tá? Por dia de atraso, cara. Por dia de atraso, olha aí. Tá certo? Sobre esse, né? Ele quer o quê? Que as coisas aconteçam, né? Bacana, né? Item 5, tá? Item 5 eu chamo uma competência residual da multa, tá? Então nós temos aqui 4 itens, né? Claro, né? Multa é uma punição, o nome já diz. Mas aqui, né, é sempre com foco meio pedagógico aqui, né? Você vê que aqui não é desligamento, né? O cara vai mexer com o bolso do cara. E o item 5 é uma multa, o quê? Que eu chamo uma multa residual. Tá? Uma multa residual. Vem comigo, de 1 a 10%, tá? Do valor do dano causado ao erário. Olha, do valor do dano causado ao erário pela prática de outras transgressões disciplinares. Nós sabemos que as transgressões disciplinares, tá? Olha aí, as transgressões disciplinares são aquelas transgressões previstas no artigo 303 e no 304, né? 303 de caráter geral e aqui específica para a polícia e para o sócio-educativo, para o sistema penitenciário. Então tá lá, né? Não abrangidas nos incisos 1 a 4. Então nós temos aqui 4 casos, né? Então, no base de outras transgressões, tá, que causaram dano ao erário, você pode pagar de 1 a 10% da multa, né, que não abrangidas no inciso de 1 a 4, que são as outras multas aí desse dano. Ou seja, o legislador aí ampliou a capacidade e a possibilidade da aplicação da multa, né? Bacana? Tá aí, multa, né? Muito interessante esse assunto. Parágrafo 2º, né? Exceção da multa. É importante. Por quê, professor? Exceção na aplicação. Por que ela é exceção, né? Vamos lá, o examinador adora exceção, tem que saber. Com exceção das multas relativas às transgressões disciplinares, olha só. Então, das transgressões disciplinares, que resulte o dano erário, a aplicação das demais multas previstas nesse artigo será limitada por processo no valor equivalente a 50% da remuneração bruta ou subsídio mensal do servidor, considerando-se a média dos valores por eles recebidos dos últimos 12 meses imediatamente anteriores à sua aplicação. Então, essa exceção de multas aqui é das transgressões disciplinares que causem dano ao erário, prejuízo ao erário. Então, a limitação é de 50%. Aqui aplica-se muito naquela sanção lá pedagógica do servidor, né? Lembra da pedagógica de entregar o prazo, de você ter uma multa diária por você não prestação de contas, pela devolução, haver e assim por diante. Então, isso aqui é um limitador para a aplicação da multa, que ela é uma exceção, né? O valor da multa e a sua base de cálculo será objeto de atualização monetária nos termos da legislação tributária estadual. Esse parágrafo 3º, né, praticamente hoje no Brasil não se pratica mais a atualização monetária, dada a estabilidade da economia. Lembre-se que essa lei é de 1988. Em 1988, nós tínhamos uma inflação classificada no mundo da economia como inflação galopante, né? Ela sempre aumentando, era gigantesca. Eu lembro que nesse ano aí nós chegamos a ter 40%, 50% de inflação um dia. Então, naquele momento, era necessária o tal de atualização monetária. Mas está aqui no Estatuto, né? Parágrafo 4º, vem comigo.
Se o infrator alegar impossibilidade financeira de recolher. O parágrafo 4º é uma possibilidade de quê? De aliviar a forma de pagamento. Ele vai trazer o quê? O parcelamento, né? Vem comigo aqui. Se o infrator alegar impossibilidade financeira de recolher integralmente a multa que lhe tiver sido aplicada, o valor desta, com os acréscimos legais e observada, no que couber a legislação tributária estadual sobre o parcelamento de débitos, por decisão da autoridade julgadora, ou seja, a autoridade julgadora que vai autorizar o débito, poderá ser pago em até 12 parcelas mensais e sucessivas. Então está aí para você a possibilidade do parcelamento da multa, né? E vocês viram aqui que o legislador foi pesado nos valores, né? Ele colocou, às vezes você está no exercício da sua atividade lá, você causa um dano de milhões, né? Você pode 1% de milhões é 10 mil reais, né? Quinto, vamos lá. Possibilidade de redução, tá? As multas que tratam este artigo, ressalvadas previstas no seu parágrafo 1º, inciso A, serão reduzidas para o valor equivalente se os seguintes percentuais e seu pagamento for efetuado nos prazos abaixo. Então, vem comigo aqui. Ó, o que acontece aqui? A multa aqui, como falei, em muitos casos que eu vi aqui, gente, a multa tem um caráter pedagógico. Tá? O cara tinha um prazo, o cara não cumpriu. Tá? O cara tinha que devolver o dinheiro, não devolveu. O cara, então, eu vejo muito pedagógico isso, né? Que quando o cara mexe no bolso, puta, não é que eu não quis cumprir o prazo. Eu acredito em você, eu acredito. O que aconteceu? Cara, eu esqueci. Eu juro, eu realmente esqueci. Eu sempre cumpro o prazo, mas esse processinho passou batido, cara. Ou seja, né? Aí, mexendo no bolso do cara, o cara, putz, não posso esquecer mais, né? Então é o seguinte, ó, as multas que trata este artigo, ressalvadas, ou seja, exceto o parágrafo 1º, inciso 1, a linha A, que é aquela diária de 0,2% até 20% de prestação de contas e assim por diante, serão reduzidas para o valor equivalente aos seguintes percentuais se seu pagamento for efetuado no prazo abaixo. Ou seja, então que ela é pedagógica. Então o que acontece? O legislador quis o seguinte, olha, cara, você recebeu a multa, beleza, né? Então eu vou te conceder, já houve a punição, só o recebimento da multa já é uma punição. Cara, então é o seguinte, eu vou te conceder um desconto aí se você pagar nas seguintes situações. Vem comigo aqui, né? 30%, vamos anotar aqui. 30%, 40%, vamos anotar aqui, e 50%, opa, um bom desconto da multa, né? Porcento, até 8 dias, 20 dias e 30 dias, contados da data da notificação, respectivamente. Então, vamos lá. Notificação. Você foi notificado no dia 31/3. Prof, por que você está fazendo isso? Porque eu quero pegar um exemplo de 30 dias. Então, a notificação diz que você tem que pagar em 30 dias, até o dia 30/4. Tá? Você foi notificado que dia? 31. Põe esse aqui. Ok. Então, aqui no primeiro caso, então é o seguinte, ó. Se você pagar essa notificação no dia 1º/4, ou seja, 30 dias antes, você vai ter um descontinho de 50%. Se você pagar essa multa, essa notificação para o pagamento no dia 10/4, né, ou seja, 20 dias antes aí, né, do vencimento, você vai pagar 40%. Se você pagar até o dia 22/4, tá? Ou seja, 8 dias, você vai ter um descontinho de 30%. Tá aí. Cara, papo reto, se eu quisesse fazer uma questão de concurso, se eu quisesse ferrar o aluno, eu ia colocar números nisso aí. Interpretação de texto está aqui, de novo, ó, tá?
Aqui, ó, 30%, 40%, tal, até 8%, tal, contados da notificação, respectivamente, ó. Tá aí, ó. Equivale os pagamentos percentuais do seu pagamento efetuado nos prazos abaixo. Você pagou 30 dias antes, você tem 50%. Tá aí. Por que isso, cara? Porque um desconto elevado é pedagógico, não é fins arrecadatórios, né? Tá? Não é fiscal aqui o objetivo, é extrafiscal, tá? Pedagógico aqui essa multa aqui, né? Bacana? Item 2, tem desconto? Sim. Ó, então 70% até a data da inscrição do débito em dívida ativa. É claro que é uma dívida ativa não tributária, né? Então 70% antes de inscrever, né? Então você tem 30%. E aí, inscreveu em dívida ativa. Depois que se inscreve em dívida ativa, vai para a cobrança judicial. Então aqui, ó, antes do ajuizamento da ação de execução fiscal. Então você tem 75% de desconto da multa, não do principal, né? Então tá aqui, parabéns aqui o legislador goiano aqui, fez esse negócio aqui, muito bom isso aqui, hein? Bacana. Vamos lá, esse é o parágrafo 6º. Parágrafo 7º, vem comigo aqui, né? Vem comigo aqui, ó. Relativamente às multas previstas neste artigo, 5 hipóteses, né? Fica excluída a responsabilidade do servidor que espontaneamente denunciar a infração cometida, sujeitando-se, porém, às demais sanções e quando as infrações descritas no inciso 1, a linha A, que é aquele lá de 0,2% a 20% de prestação de contas, né? Os juros e multas de mora exigidas pela legislação tributária. Então, ele vai fica relativamente às multas previstas, fica excluída, tá? Excluída, né? Então, a responsabilidade. Então, o que o legislador quis aqui? Ele quis beneficiar aquele de boa fé, né? Então, aconteceu um fato e ele espontaneamente, isso tem que ser marcado, ele denunciou a infração cometida. Pronto, tá? Então, o que acontece? Ele vai ser excluído, tá, da aplicação da multa. Agora, as outras sanções, né? As outras sanções, que pode ser uma repreensão, pode ser uma suspensão, pode ser até uma demissão, né? Por exemplo aqui, ele vai responder. Agora, ele vai livrar o bolsinho dele, ó. Tá? E vocês viram aqui que o legislador pegou pesado nas multas, cara. Pegou pesado, né? Realmente um regime disciplinar aqui focado no bolso, né? Parágrafo 7. Então, em relação a multas, tá? Nós terminamos aqui. Bacana? Então, resumindo esse momento da aula, nós vimos aqui, nós vimos as 7 possibilidades de punição. Trabalhamos a primeira, que é a multa. Ainda a gente vai voltar na multa, lá no caso da suspensão. Bacana? 312, vem comigo, né? Nós estamos estudando quem? Penalidades. Professor, quem que está apto a aplicar as penalidades? Isso, claro, que o Estatuto trouxe no seu artigo 312, ou seja, quem é competente para aplicar tal multa, cai muito em concurso. Para imposição de pena disciplinar, no âmbito de suas respectivas atribuições, são competentes, né? Então, primeiro, o chefe do Poder Executivo. Quem que é o chefe do Poder Executivo? É o GOV, né? Então, o GOV, o chefe do Poder Executivo, em quaisquer dos casos enumerados no artigo anterior. Ou seja, ele pode aplicar as 7 modalidades. Tá? 7 modalidades. Claro, por quê? Porque ele é o chefe do poder. Tá? Ele que faz os atos de nomeação, tudo. Então, ele é o chefe do poder. Bacana? 2. Então, vamos lá. 2 secretários de Estado, autoridades equivalentes, e os dirigentes de autoridade, que estão aqui falando que é o secreta, né? Tal, fundações, as mesmas penas que se refere ao inciso 1. Tá? Inciso 1 é essa aqui. Inciso 1 fala que o GOV pode aplicar as 7. Tá? Aí vem, exceto, tá, as penas de demissão. Olha aí, demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade. Tá? Que é um bloco só. Já expliquei para vocês isso aqui, não expliquei? É um bloco só. Tá? Então, o secreta pode ter 6, então, secretário, as 6 penalidades, exceto, né? Exceto aí a pena de demissão. 6 não, perdão, né? É demissão, 2, né? Então, ele pode fazer o seguinte, ele pode aplicar aqui 5, né?
Ele pode aplicar 5, o estatuto está possibilitando que o secreta pode fazer 5, né? Se aplicar 5 multas. Repreensão, suspensão, destituição, cassação, né? Bacana, vamos lá. E multa, claro, né? As duas últimas de competência privativa. As duas últimas de competência privativa do governador do estado. Professor, olha só, nós temos competência privativa e nós temos a competência exclusiva, tá? A competência privativa, tá? Eu sou da corrente e da interpretação do caso concreto que ela é possível delegar. E a competência exclusiva, não delegar. Ou seja, então, pela interpretação do inciso 2, a pena de demissão aqui, ela é competência exclusiva do GOV. Que interpretando aqui, ele está falando que ela é privativa, ou seja, pode ser delegada para o secretário, o governador pode delegar para o secretário de Estado, aqui no caso concreto, a cassação de aposentadoria e disponibilidade, tá? Então temos aí as duas últimas, né? Competência privativa, né? As duas últimas, demissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade, né? Então tá aí para vocês. Então isso está dizendo aqui. E aí, professor? Bacana. Vamos para o inciso 3º, que eu vou voltar aqui, tá? O que tem o inciso 3º? O inciso 3º, ele vai falar justamente de competência privativa e competência exclusiva, retratada sobre o processo de delegação. Olha aí. Por delegação de competência, né? Ou seja, pode delegar. O chefe do executivo, quem que é esse cara aqui? Esse cara aqui é o GOV, né? Então, o GOV, ele vai delegar, pode, claro que pode, ó, ele vai delegar, para quem que o GOV vai delegar? Para o secreta, né? Secretas são os secretários aí, ó. O quê? Ó, as autoridades, quanto à pena de demissão. O que acontece? Claro, demissão é competência exclusiva, né? O que vem aqui? Ó, pena de demissão, competência exclusiva. Competência exclusiva significa dizer que não delega. Faz sentido? Claro, porque quem que nomeia? Né? Quem que vai nomear? Quem nomeia é o GOV. Tá? É um ato de governo. Se um ato de governo é a nomeação, tem que ser um ato de governo a demissão. Tá aí para você, quanto a pena de demissão. Aí tem acrescida, tal, ó, vide arguição de inconstitucionalidade desse dispositivo, né? Lê aí a inconstitucionalidade desse dispositivo. Então, tá aí para vocês. Então, esse dispositivo de delegar aí a demissão para o secreta está o quê? Com essa arguição de inconstitucionalidade. Ou seja, está sem efeito no mundo jurídico nesse momento. Bacana? Fechou? Vamos lá. Então, item A, isso aqui, do GOV para o secreta. Tem mais? Tem. 2 secretários para as autoridades equivalentes aos chefes de unidades administrativas em geral. Ok? Para as penalidades de repreensão e suspensão até 30 dias. Ou seja, então aqui está o secreta. Isso acontece muito, né? O que ele vai fazer? Ele vai delegar para quem? Ou para os seus adjuntos, estou dando um exemplo aqui, ó, tá? Seus superintendentes, seus coordenadores, tá? Que mais? Gerentes, tá? O que ele vai delegar? Apenas, ó, a repreensão, as penas de repreensão e suspensão até 30 dias. Tá aí. Já pensou, o cara tá lá, o secretário de segurança pública, cara, tem um monte de coisa, fica repreensão, coisa pequena, não, então ele vai delegar para os seus subordinados diretos aí e indiretos aí para fazer essa execução, né?
Puxa, professor, eu estou entendendo, cara. Claro, né? Isso aqui é para quê? Para realmente fazer cumprir. Se não delegasse para o cara aqui, se não tivesse esse dispositivo, o cara ia ser só um cara punitivo. Tá? Acontece muita coisa, então tem que descentralizar o controle e também a gestão disso. Isso aí é instrumento de gestão para o regime disciplinar. Parágrafo único. Nós vamos falar aqui de quem? Da destituição do mandato, né? Professor, destituição do mandato, tá? E aí? Aí eu dou exemplo para você, na minha função de órgão público, da administração pública estadual, eu tive a oportunidade de ser indicado, nomeado aí para diversos conselhos, cara. Alguns eu tenho saudade, outros não, né? Cara, eu participei do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Pegou, né? É isso aí. Outros, segurança alimentar. Ai, ai, ai. Então é o seguinte, então tem diversos conselhos da administração pública, a administração pública na possibilidade de estar aproximando o Estado da sociedade, então criou diversos instrumentos de conselhos, né? Essa aí é a ideia da accountability, né? Então olha só, né? Então o que ele fala aqui? A pena de destituição do mandato, tá? Mandato caberá à autoridade que houver nomeado ou designado o servidor. Então, se foi o GOV que nomeou para aquele conselho, ele pode me destituir. Tá certo? Lembrando que a destituição do mandato é uma punição, ele está saindo pelas portas do fundo. Se foi o secretário, ele que vai fazer esse tipo de punição, destituição de mandato. Pronto, né? Matamos aí esse assunto já, né? Artigo 313, né? O que acontece? A autoridade vai aplicar a pena. Nós temos 7 tipos de penas, né? 7 tipos de penas, né? E aí aqui a subjetividade muito está a respeito que a suspensão até 90 dias, se é 30, 15, 45, 60, né? Ou 90 dias. Ou a multa. Você viu lá na multa de 1 a 10%? De 1 a 10% muda muita coisa, cara. 1% pode ser tipo R$3.000. 10%, 300 mil, 30 mil. Pô, ô louco, é grana, né? Então o que acontece? Então a autoridade tem que ter o discernimento. E esse discernimento tem que ser baseado em alguns pontos objetivos para a aplicação dessa multa. Onde que está escrito esses pontos de discernimento aqui? Artigo 313. Na aplicação das penas disciplinares, que são aquelas 7, serão considerados, primeiro, né, a natureza da infração. Ah, foi leve, né? A sua gravidade não teve tanto impacto, ou teve tanto impacto. As circunstâncias que foi praticada, né? Putz, realmente, cara, ocorreu, mas o cara, o que acontece? Ele trabalha em regime de plantão, ele era para sair 6 horas da manhã, estava cansado, estava 24 horas lá já no trampo. O sujeito que ele tinha que passar o plantão às 6 horas não foi trabalhar. Aí ele ficou mais 24 horas lá, não podia abandonar a peteca, já estava cansado. Aí, 4 horas da manhã, aconteceu um fato lá, e aí ele tomou uma decisão errada, errou. Ou seja, cara, para aí, você tem que analisar as circunstâncias, né? Ou outro, vamos colocar do outro lado aqui. Realmente o cara teve a intenção. Aí vai ser agravada. Então tem que analisar essa circunstância, né? Vamos lá, 2. Os danos pelas decorrentes para o serviço público, poxa, teve um dano gigantesco, teve um dano pequeno, tem que considerar, né? A repercussão do fato, João, esse aqui é um fato de repercussão aí estadual, nacional, é um fato que nós temos que agir com rigor, até para dar exemplos para os demais colegas, né? Está aqui, né? Repercussão do fato. Antecedente do servidor. Puxa, peguei uma ficha do cara, o cara tem 35 anos de serviço público, não tem nada, só tem elogio, ou não, o cara é picareta mesmo, o cara tem várias anotações no seu assentamento funcional, né? Tem que considerar isso. A reincidência, puxa, a reincidência, né? Cara, você pode ter certeza, cara, que o direito, não só a administração pública, mas a ideia do direito, ele sempre pune duas coisas, o cara de má fé e sempre pune o cara reincidente. O cara não aprendeu, né? O cara não aprendeu, né? Então vamos lá. Bacana, então a autoridade que for aplicar a pena vai ter que analisar essas circunstâncias, cara, essas situações aqui, ok. E aí, professor, nessa análise nós temos 2 dispositivos, né? Vai ter que analisar a conduta do agente, e essa conduta do agente
Preste atenção aqui comigo, tá? Vão ter situações que vão agravar a sua situação, que agravam a pena, e claro que vai ter também algumas situações que vão atenuar a situação do servidor, né? Vem comigo. Situações que agravam, né? Situações que agravam. Primeira, a prática de transgressão para assegurar a execução ou ocultação, a impunidade ou a vantagem decorrente de outra transgressão, né? O que acontece? O cara fez uma transgressão. Putz, o cara pensa, putz, fiz merda, e agora? Agora eu vou tirar vantagem, eu vou querer sair ileso. O que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer, eu vou fazer outra transgressão para ocultar, para tirar, para eu ficar impune, para tirar vantagem. Putz, cara, isso aí, essa atitude aí, de esconder, de tirar vantagem, a sua pena vai ser agravada. Se você tinha lá possível uma pena, por exemplo, de 15 dias, cara, você pode pegar 90, se brincar até demissão. Tá? Vem comigo. O abuso de autoridade ou de poder. Então é o seguinte, na administração pública, no direito, eles tentam punir de todas as formas o abuso de autoridade e de poder, cara. Pode ter certeza disso. Então você tem que ser o cara que tem autoridade, tem que ter postura e tem que controlar. Ó. Se ele teve o abuso de autoridade, vai agravar a situação do sujeito. Parabéns, tem que mesmo fazer isso, né? Agora, ele agiu com coação, tá coagindo, coação, ameaça, né? Instigação, ficar instigando, vai, não dá nada não, né? Induzir o cara, o uso de influência sobre outro servidor para a prática da transgressão disciplinar, pau nele, vai ser agravada a situação. A execução ou participação de transgressão disciplinar mediante paga ou promessa de recompensa, envolveu dinheiro ou promessa, o cara está agravando a sua situação no delito, né? 5. A promoção, direção ou organização de atividades voltadas para a prática de transgressão disciplinar. Aqui já está mais uma OCRI, uma associação criminosa, né? Item 6º, a prática de transgressão disciplinar com concurso de 2 ou mais pessoas. Então, se envolveu 2 ou mais pessoas, né? Vai ser agravada a situação, né? O coluio dos caras lá, né? Vem comigo, a prática de mais de uma transgressão disciplinar decorrente da mesma ação ou omissão. Então, aquela atitude, cara, ele está ferindo aqui o inciso 54 e o 57. Cara, pronto, vai ser agravada a situação dele. A prática reiterada ou continuada da mesma transgressão. Então, o cara está tendo aquela postura, de forma reiterada, vários anos ele está tendo aquela conduta lá, né? Ou é continuada aquela conduta da transgressão. São os 8 casos que nós temos que vão agravar a situação do sujeito. Ao mesmo tempo, o direito tem disso. Uma mão que bate, vai ter outra mão que vai abanar, que vai assoprar. Claro que tem que ter isso. E essa situação é a situação, né, das circunstâncias que vão atenuar a pena. Olha aí. As circunstâncias que vão atenuar, ou seja, vai aliviar a aplicação. Não é que ele vai ser solto, não é que ele vai ser aí livre do administrativo, vai atenuar a pena, né? Primeiro, né, se o cara confessar. A confissão, cara, é a melhor coisa para a comissão, sindicante, para o PAD, cara, para quem está condenando, porque não precisa provar nada, o cara foi lá, confessou, pronto, né? Facilita as coisas, até na justiça, né, cara? Tanto principalmente no penal, né, cara? Quando o cara confessa na frente do juiz, diz, tenho certeza que não vou condenar um inocente, né? O cara já confessou, então facilita muito, tá? E outra coisa, a confissão é um ato de arrependimento também, né, cara? É uma atitude de arrependimento. E essa atitude de arrependimento, ela tem que ser atenuada, né? Claro que ele vai pagar, mas vai atenuar a situação dele. 2, puta, eu fiz, cara. Só que eu tava com 2 revólveres na minha cabeça, né? Eu tava com uma coação irresistível para a prática de transgressão disciplinar, né? Então vai atenuar a situação do cara, né? A prática do ato infracional em cumprimento de ordem de autoridade superior. O que acontece? Cara, eu fiz, cara, mas está aqui a ordem de serviço. Puta, mas isso aqui é ilegal, mas peraí, cara, mas, né? Ou seja, ele fez, cara, mas vai atenuar a situação da aplicação da pena dele e a situação dele, né? Bacana. Vejam, nós temos
8 casos que vão agravar a situação e apenas 3 casos que vão aliviar a situação. Então, melhor seguir a linha, né? Parágrafo 2º, vem comigo, ele vai tratar do reincidente. Eu já disse para vocês que no direito, o cara de má fé e o cara reincidente nunca vai ter direito a nada. O cara vai ser sempre pau na cabeça dele. Professor, o que se considera reincidente? É uma vez, 2 vezes, qual que é o prazo? Então, o parágrafo 3º vai trazer exatamente o entendimento de reincidente. Considera-se reincidente o servidor que, no prazo de 5 anos, após ter sido condenado em decisão de que não caiba mais recurso administrativo, venha praticar a mesma ou outra transgressão. Então o cara, né, aprontou, ele foi lá, pum, ele foi aí penalizado por alguma das penas aqui que eu passei para vocês, né? Em 5 anos, se nesse prazo ele venha praticar a mesma ou outra transgressão, ó, o estatuto foi claro, ou outra transgressão, nós temos aí 65 transgressões do artigo 303 e nós temos 42 transgressões ainda do artigo 304, né? Em 5 anos ele vai ser considerado reincidente e o reincidente ele vai ter a sua pena agravada, né? As consequências, né? Vamos lá. Pronto, vem comigo aqui, né? E agora, professor? Então nós falamos o artigo 313. Qual que é o trabalho do 313? Ele trouxe todas as situações lá situações de aplicação da pena. Tá? Geral, né? Ou ele força o cara que vai aplicar a pena a fazer uma análise da situação, das circunstâncias, da repercussão. O cara que vai aplicar a pena, ele vai ter que considerar, tá, as situações que vão atenuar, aliviar a barra do cara e aquelas que vão agravar. E agora? Agora a gente vai tratar tudo sobre a pena de repreensão, né? A pena de repreensão, primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que é uma pena o quê? É uma pena leve, tá? É mais fraquinha, né? É uma pena de repreensão para você ligar o seu alerta, né? A pena de repreensão que será sempre aplicada por escrito. Então, tem aquela de você fazer uma repreensão verbal, advertência verbal, não tem. Tem vários estatutos que têm advertência verbal, é a primeira. Depois você tem o que? A pena de repreensão, depois a suspensão. Nesse aqui só tem a repreensão. E a repreensão é sempre aplicada por escrito. E deverá constar no assentamento individual. Professor, o que significa assentamento individual? É a ficha do servidor público. Cada um tem uma ficha com a fotinha, os dados, etc, etc. Né? Destina-se à punição de faltas de natureza leve. Então, é de natureza leve a pena de repreensão. Professor, o que é considerado pena de repreensão? Primeiro, para você ser punido com a repreensão, você vai ter que desrespeitar qualquer uma das transgressões previstas, né, previstas no artigo 313 ou 304, exatamente nesses incisos, né? São punidas com a pena de repreensão as transgressões disciplinares previstas nos itens 12 a 18 do artigo 303, que são proibições gerais, e de 1º ao 8 do artigo 304, proibições específicas do policial e do sistema penitenciário. Então, esses casos aqui, você vai levar uma repreensão leve, é um cartãozinho amarelo que você leva aí, né? E agora, professor? Então, nós vimos aqui multa paga, né? Vimos a destituição ali de mandato, né? A gente viu a destituição de mandato já, nós vimos a multa, e agora a gente já viu a pena de repreensão. Já vimos 3. São quantas? 7. A próxima, suspensão. A quarta pena aqui, que é a pena de suspensão, né? Vamos lá. A pena de suspensão, que não excederá a 90 dias. Isso aqui é padrão no Brasil todo. Então, sim, suspensão até 90 dias. Será aplicada em caso de falta grave ou de reincidência em qualquer das transgressões que alude o artigo 314. O artigo de 314 trata das repreensões. Tá aí. Ah, professor, então eu tenho uma repreensão lá levinha. Bacana, ok. Pô, cara, reincidência. Aconteceu outra vez. E a gente já viu o caso de reincidência. Tá? Reincidência nos 5 anos. Aí é o seguinte, aí já pega uma pena maior. Ele vai o quê? Ele vai, caiu na reincidência de repreensão,
ele vai cair na suspensão até 90 dias. Bacana, então expliquei para vocês aí a reincidência, né? Ou reincidência em qualquer das transgressões que alude. Então, reincidência da repreensão que gera a suspensão, tá? Então, a reincidência da repreensão, isso cai em concurso. Prof, o que é o tal de falta grave? Falta grave está aqui no parágrafo 1º, tá? Para os efeitos desse artigo, ó, e lembra que a repreensão é falta leve, tá? Então vamos lá, para efeitos desse artigo, consideram-se faltas graves, né? As arroladas nos incisos 1 a 9, 19 a 63, a 48, perdão, 50 a 53, 62 a 64 do artigo 303, que são aquelas proibições de caráter geral. E inciso 9 ao 40 do artigo 304, tá? 304, já é a maioria absoluta do 304, que são aquelas específicas, né? Então isso que é considerado falta grave. Falta leve, qual que é a pena? Repreensão. Reincidência da falta leve, da repreensão, se eleva a uma suspensão até 90 dias. Falta grave, se eleva a uma suspensão. Parágrafo 2º do 315, né? Que é da suspensão. Além da pena judicial que couber, serão considerados como de suspensão os dias em que o funcionário deixar de atender às convocações do júri sem motivo justificado, né? E aí, professor, anotem aí, o nome desse parágrafo chama-se caso extra aí de suspensão. Vamos supor que o rapaz lá, né, o servidor público, foi convocado para participar do tribunal do júri por 5 dias, ok? O sujeito não foi. Não achou importante. O que vai acontecer com esse cara aqui? Esse cara aqui, ele vai receber lá as penalidades judiciais. Aí, as penas judiciais. Ou seja, o judiciário vai o judiciário vai para cima dele, pode ter certeza. E aí o seguinte, administrativamente ele vai ser punido. Então é o seguinte, ele vai ter o quê? 5 dias, como suspensão os dias em que o funcionário deixar de atender. Ele não foi 5 dias, ele vai ter 5 dias de suspensão. Claro, isso aqui, se for sem motivo justificado. Ou seja, se o cara não atender aqui as convocações do júri, ele recebe 2 punições, né? Primeira, da justiça, tá? Que aí é judicial, não é administrativo, e administrativamente os dias correspondentes ele vai levar uma suspensãozinha na sua ficha funcional. E no bolso também, né? O funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Professor, vantagens decorrentes. Cara, você vai perder aqui tempo de serviço, por exemplo. Tempo para promoção, cara, progressão e assim. Então, o cara suspenso é como ele tivesse um vácuo dentro da sua vida funcional no Estado. Não vai ter a continuidade. Bacana? Então, isso que é um dos efeitos da suspensão. Parágrafo 4º, vem comigo aqui. Esse parágrafo 4º aqui, a gente já falou do assunto multa. São quantos casos de multas? Na mão, faz a mãozinha aí, vai lá pro prof, né, cara? 5. 5 casos de multas. A gente já viu lá no 311, né? No parágrafo 1º. Eu disse que são 5 casos de multas e mais um aqui, tá? Mais um aqui da suspensão, está aqui. O cara levou uma suspensão de 90 dias. E aí, prof? O cara levou uma suspensão de 90 dias. Só que o cara é importante, pô. Não pode, a administração pública precisa do seu labor, do seu trabalho. A sociedade precisa lá, senão ele vai ficar 90 dias sem atender lá na repartição. Né? No caso que precisa do cara, aí a autoridade, se lhe convier, ele fala, filho, vem para cá, você pode vir, você vai ficar com a multa, só que você vai trabalhar, porque quando você tiver em multa, quando você tiver em suspenso, você não trabalha, também não recebe.
você leva o gancho, né? Então você vai voltar para o serviço, você vai trabalhar os 90 dias, só que eu vou aplicar uma multa de 50% do seu salário, do seu ordenado, do seu subsídio. Isso que trata aqui o parágrafo 4º. Havendo conveniência para o serviço, ó, não é vontade dele, conveniência, interesse da administração pública, né? A pena de suspensão poderá ser convertida em multa, dinheirinho, din-din, na base de 50% do dia de vencimento ou remuneração, obrigando-se, neste caso, o funcionário a permanecer no serviço. Então, esse aqui é outro caso que nós temos de multa, que é a conversão de 50% da suspensão, tá, do salário, tá, em multa, ou seja, em pecúnia, em dinheiro. Bacana? Então, o último caso de multa aqui, nós já falamos para vocês, nós já vimos os casos de suspensão. A próxima pena, professor? E aí? Opa, a próxima é demissão, a gente vai falar da demissão no decorrer. Ele teria que falar da demissão agora, mas aí o estatuto jogou um pouquinho mais para frente. A gente vai falar o quê? Da extinção da punibilidade, tá? E aí, vamos lá. Extingue-se a punibilidade. Então é o seguinte, o que aconteceu, cara? Vamos dar um exemplo aí, cara. Você cometeu uma falta leve, tá? Cara, você fez uma falta leve, tá? Uma falta leve. Aí é o seguinte, falta leve hoje, tá? Falta leve hoje. A administração pública não descobriu ainda. Aí vem daqui 15 anos o cara fala, putz, cara, você faltou o serviço naquele dia, você fez tal coisa. Cara, 15 anos depois, cara, o direito não acolhe aquele que dorme, também para a administração pública. Então é o seguinte, tem um prazo para prescrever, para extinguir a punibilidade das transgressões. Então, dentro de um período, se não descobrir, está livre. Está livre. Extingue-se a punibilidade das transgressões disciplinares definidas em lei. Primeiro caso, na ocorrência da prescrição da ação disciplinar. Professor, qual que é a prescrição da ação disciplinar? Está no artigo 322, tá? Artigo 322. Então, neste caso aqui, eu vou antecipar, depois eu volto aqui. Vem comigo aqui, tá? Então, artigo 322. Depois eu volto esse cara aqui, tá? Aí, cansada a aposentadoria, tal, aplicação da penalidade. Então, 322, 320, 321, 322. Prescreve a ação disciplinar no prazo de 6 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade e respectivas multas. Então aí, tá? Respectivas multas. Então aquele cara que atrasou lá no recolhimento da multa, 6 anos prescreve, né? 3 anos contra as demais infrações. Então, as outras infrações, 3 anos. Então esse aqui é o prazo da ação disciplinar administrativa, tá? Voltando lá pro cara, só para explicar para vocês. Aqui, tá? Extingue-se a punibilidade das transgressões disciplinares definidas em lei. Então, a ação 322, a gente já viu os prazos ali, depois eu vou voltar para vocês. Em caso de óbito do funcionário indicado ou acusado. Claro, o cara foi para o beleléu, acabou o processo administrativo, tá? Extingue-se a punibilidade dele. Bacana? Ok? Fechou, né? Parágrafo 1º. A extinção da punibilidade será reconhecida e declarada de ofício pela autoridade instauradora. Então, a autoridade que vai instaurar o processo administrativo disciplinar, ele tem de ofício, ou seja, oficialmente declarar, reconhecer a extinção da punibilidade. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 1º, que é a ação disciplinar, aqueles prazos até 6 anos para demissão, que a gente viu até lá, deste artigo, a decisão que declarar extinta a punibilidade somente produzirá efeitos após a sua homologação pela autoridade a quem compete a publicação da pena em abstrato, tá? Ou seja, não tem aquela autoridade que vai aplicar a pena, então é somente aquela autoridade da pena que ela vai ter aquela autoridade que vai homologar
essa extinção da punibilidade, que terá o prazo de 60 dias para efetivar tal homologação, sob pena da decisão que declarar extinta a punibilidade surtir todos os efeitos legais. Então está aí para vocês e tem que homologar uma burocracia, uma segurança jurídica, porque a ideia disso aqui é o quê? Porque que a pessoa não seja impune, né? Vamos lá. 317. Agora a gente vai falar da pena de demissão, que eu acho que tinha que estar depois lá da pena de suspensão. Tinha que ser o 316, mas tudo bem, vamos comigo. Pena de demissão é a pena máxima. Será aplicada nos casos das infrações previstas nos incisos. Olha aí, os incisos 49 a 54, 61 a 65 do artigo 303, que são as proibições gerais. E nós temos aqui 46, 41 e 42 do artigo 304, tá? Então tá, então esses são esses casos pontuais que estão lá das proibições. Aí vem só, bem como, tá? Nos casos de contumácia, tá? Contumácia, tá? O que é contumácia? Você continua, tá? Na prática de transgressões puníveis com a suspensão. Então, se você ter contumácia da suspensão, a sua pena vai ser demissão. Se você for reincidente em repreensão, você vai ter a pena de suspensão. Se você fizer de novo aquela repreensão várias vezes, tiver contumácia, pena de demissão. É isso que está escrito aqui, as possibilidades, então, aí de demissão. Então, duas possibilidades de demissão. Nunca esqueçam disso. Primeira, as proibições expressamente previstas no artigo 303 e 304. Bacana, que eu já expliquei isso para vocês em detalhes. E também no caso de contumácia da suspensão, ok? Bacana. Prof, o tal de contumácia ficou muito aberto. E aí o legislador, sabiamente, no parágrafo 1º, vai trazer o conceito da contumácia. Entende-se por contumácia a prática no período de 5 anos consecutivos, contado da data da primeira transgressão, de 4 ou mais transgressões disciplinares pelas quais o servidor tenha sido efetivamente punido. Então, um cara, em prazo de 5 anos, o cara aprontou 4 vezes a contumácia, pum, acabou, ele pode ir para a demissão. Isso que é o conceito de contumácia, né? Parágrafo 2º. Constará sempre dos autos de demissão, fundada em crimes contra a administração pública, exceto abandono de cargo, lesão aos cofres públicos, vamos lá, né? Vamos lá. Constará sempre nos atos de demissão, fundada em crimes contra a administração pública, ok, exceto abandono de cargo, tá? Então aconteceu o seguinte, ó, crimes contra a administração pública, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual, anota a bem do serviço público. Então, cara, olha só, né? Então é o seguinte, né? Exceto por abandono de cargo. Abandono de cargo são duas hipóteses, né? O cara ficou 30 dias aí seguidos fora, ou aqueles 45 dias aí no ano. Lembra? 40, 45 dias no ano, a gente já viu esse cara aí. Então isso aí é o quê? Esse cara aí é demissão, demissão. Ao bem do serviço público, gente, é para o quê? Constranger o sujeito, né? Então, o cara assumiu um cargo público, o cara sofreu para isso, o cara prestou um concurso, provou que é competente, ele tem as habilitações, mas ele foi para o lado negro da força, né? Aí ele vai levar esse carimbo na testona, a bem do serviço público. Está aqui, a bem do serviço público, né? Essa vida minha aí, profissional, eu já vi muitos casos disso, cara. Papo sério, professor, papo sério, né? Vem comigo. 318. O 318, agora a gente vai estudar mais um caso aí de punição, que é a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, tá? Então, será cassada a aposentadoria ou disponibilidade se o funcionário, 1, na atividade,
houver praticado transgressão punível como demissão. Então, cara, já expliquei lá atrás, eu vou repetir para vocês. O cara hoje aprontou feio. Só que o cara sabia que amanhã ou brevemente ia ser publicado o seu ato de aposentadoria. O cara sabia que o seu órgão iria ser extinto. Então o cara vai lá, aposentou, estava nativa. Se é nativa, fez uma coisa que é para punição de demissão, ele vai ser demitido. Tchau, bem do serviço público. Vai com Deus, meu filho, tá? Vai com Deus, meu filho. Só que aí o seguinte, o cara foi para inatividade, ele não pode ser demitido. Qual que vai ser o nome do instrumento para puni-lo? Cassação da aposentadoria. O cara está em disponibilidade. E aí, professor, qual que vai ser o nome da punição dele? Vai ser cassação da disponibilidade. Está aí. Por isso que é o mesmo bloco. Segundo caso, o caso estranho. Lembre-se que esse estatuto é de 1988, antes da Constituição de 88. O cara é aposentado ou está colocado em disponibilidade. Aceitar representação. Então, ele aceita ser representante de quem? De Estado estrangeiro. Da Alemanha, Itália, Portugal e assim por diante. Sem a prévia autorização do presidente. Ó. Sem a prévia autorização do presidente da República, que é o chefe de Estado. Só ele que pode autorizar a representação. Né? Então está aí. Ele é o chefe de Estado. Então, você vai ter a pena de cassação da aposentadoria ou da disponibilidade do servidor. Confesso para vocês que nessa minha vida aí de estatuteiro aí, é a primeira vez que eu vejo esse dispositivo, tá, em um estatuto. Tá aqui, tem que estudar, né? E, finalmente, o parágrafo único, né, que é uma das possibilidades, mais uma possibilidade de cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade, tá? A disponibilidade também será cassada se o funcionário não assumir o prazo legal do exercício do cargo em que for aproveitado. Prof, eu quero explicações. Com certeza. Rapaz, aqui é na ponta da língua, não tem enrolação. Você está no seu órgão, trabalhando, na sua repartição, bacana, com o seu din-din todo mês, garantido. Você não tem patrão, você tem chefe. De boa. Putz, cara, seu órgão foi extinto. Acontece com certeza, ainda mais agora aí, né, com essa crise fiscal aí dos estados aí. Ser efetivo, opa, glória a Deus. Vai para casa, você vai ser colocado em disponibilidade, você fica lá. A partir do momento que você é colocado em disponibilidade, a administração pública, cara, ela fica procurando um lugar para aproveitar você. Aí ele acha um lugarzinho para você, para te aproveitar. Então você vai sair da disponibilidade e você vai ser aproveitado em outro lugar. Tá? Aí sai o seu ato de aproveitamento, você tem um prazo para comparecer nesse lugar. Você não compareceu. Se você não compareceu, bacana, boa, pode continuar na sua casa. Só que agora você vai ser cassado a sua disponibilidade, você fica em casa recebendo, meu filho. Não é à toa não, você com o din-dinzinho no bolso. Você recebe, só que agora vai ter o quê? A cassação da sua disponibilidade. É mais uma possibilidade mais uma possibilidade que você tem da cassação da disponibilidade. Terminando, artigo 319. A aplicação de penalidade por transgressão disciplinar. Tá, vamos lá comigo aqui, né? O que acontece aqui, professor? Qual que é o trabalho do artigo 319? Tá? O trabalho do artigo 319 é o seguinte. Trata dos efeitos da penalidade. Então, além de você ser punido com a repreensão, ser punido com a suspensão, ser punido lá com a demissão, tá? Essa punição gera outros efeitos na sua vida funcional. Quais são os efeitos que são produzidos por essa punição? Além dos efeitos diretos dessa penalidade, você vai passar pelo 319. A aplicação de penalidades por transgressão disciplinar acarreta a inabilitação do servidor apenado para a sua promoção. Opa! É carreira. Então você fica impedido de sua promoção
ou nova investidura em cargo, função, mandato, olha aí, cargo, função, mandato, emprego público estadual, tá, pelos prazos. São duas punições. Trava a sua promoção funcional e você não pode investir em cargo, função, não pode função, mandato, emprego público estadual. Emprego público é CLT, são as empresas, né? Pelos seguintes prazos contados da data da punição do ato punitivo. Primeiro, claro, no caso de repreensão ou multa. Então, você levou uma repreensão, você levou uma multa, você não pode ser promovido por 120 dias. Já perdeu o dinheiro, já ficou para trás, né? 2. Tratando-se de suspensão, ainda que convertida em multa, aquele 50% que eu falei para vocês. 15 dias, 15 dias por dia. Por que por dia? Porque a suspensão é até 90 dias, né, de suspensão, não podendo ser inferior a 120 dias. Então você pega aqui, ó, vamos pôr aqui, ó, 90 vezes 15, né? 90 vezes 15, 45, né? Nossa senhora, professor, para com isso, não vou fazer essa vergonha não, vou colocar aqui, vou fazer essa conta aqui. Não, né? Então põe aqui, ó, 15 por 90, né? 45, vai 4, 9, 1, 3. Rapaz! É isso mesmo, cara. 1.350 dias, é isso mesmo, cara. 1.350 dias que você não vai ser promovido e que você não pode investir em cargo, função, mandato, em outro emprego público. Às vezes o cara vai e passa em um concurso público aí, né, cara? Ô, louco! É? No caso de destituição de mandato, 5 anos, tá? 5 anos. No caso de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, que é um trio, né, que eu falei para vocês, 10 anos. Puxa, professor, eu fui demitida bem do serviço público e eu vou ter que ficar 10 anos aí fora. Sim, 10 anos fora aí, tá? Da ativa aí do serviço público estadual, tá? E claro, do outro estado, do município, da União, eles vão pedir sua ficha também e você pode ser bloqueado, né? Tá aí. Então, artigo 319, ele explica o que os efeitos da condenação. Vamos lá, parágrafo 1º. Quando o servidor houver causado prejuízo ao erário estadual, a inabilitação prevista nesse artigo, ou seja, então é o seguinte, aqui estamos falando dos efeitos, tá? Então, ele recebeu a punição, tá? Recebeu a punição, só que além da punição, ele causou o quê? Prejuízo, din-din, dinheiro, aqui é dinheiro, ao Estado. Neste caso, o legislador colocou situações específicas. Primeiro, terá o seu prazo reduzido em 1/3 daquele tempo, se o punido ressarcir integralmente o dano, né? Olha aí o estado financeiro. Então, se ele ressarcir integralmente o dano, ele vai ter esse prazo reduzido em 1/3. Professor, se ele não ressarcir o dano, ele vai cair no item 2. Né? Somente será afastada com o decurso de prazo de 20 anos na ausência de ressarcimento. Então, ele, ó, aqui ele fica, se ele não ressarcir o cara, aí ele vai ter aqui 20 anos do decurso de prazo. Ou seja, aumentou, né? Lá no máximo é 10, né? Isso aqui realmente é um regime disciplinar, né? Parágrafo 2º, vem comigo aqui. A superveniência de qualquer infração cometida no curso do período fixado neste artigo implica acréscimo de 50% ao prazo nele previsto, quando o período de inabilitação correspondente à nova penalidade aplicada, né? Então, o que acontece? Você teve uma nova penalidade, né? Você vai ter aí, pode ter a superveniência de qualquer infração, mais 50%, né? Bacana, tranquilo, vamos lá. Artiguinho 320, vem comigo aqui. Aqui que trata esse cara aqui, né? A aplicação de penalidades pelas transgressões disciplinares constantes deste estatuto não
exime o funcionário da obrigação de indenizar o Estado pelos prejuízos causados. Então, você causou um prejuízo do Estado, você recebeu uma pena de suspensão. Só que o prejuízo do Estado que você causou foi de R$100 mil. Pô, mas professor, eu recebi a pena de suspensão de 90 dias. Tá? E aí? Aí o seguinte, não significa dizer que o Estado, ó, que você está o quê? Você está isento de indenizar o Estado. Então o Estado, você está obrigado a indenizar o Estado. É claro que o Estado aqui, se você não pagar, ele vai fazer uma ação aí de cobrança na Justiça, né? 321. Vem comigo aqui. O artigo 321, o trabalho do artigo 321 é muito simples, né? Ele pretende o seguinte, ele pretende incentivar a colaboração dos servidores. Havendo colaboração efetiva do acusado na descoberta ou apuração do ato infracional e de sua autoria, a autoridade julgadora, mediante decisão fundamentada, olha, a autoridade julgadora, decisão fundamentada, poderá reduzir ou até mesmo excluir as multas previstas em lei. Olha, então ele tem uma faculdade aqui da autoridade excluir ou a reduzir as multas se ele efetivamente colaborar. Tá? Para primeiro, os benefícios previstos nesse artigo poderão, por ato da autoridade julgadora, ser estendidos aos participantes quanto às infrações previstas na legislação tributária e demais normas estaduais quando estas tiverem relação direta ou indireta com a transgressão disciplinar objeto de apuração. Para os efeitos deste artigo, serão considerados o momento, a oportunidade e o grau em que a colaboração efetivamente tenha contribuído para a elucidação dos fatos e da autoria, né? Lembra-se que isso aqui é um estatuto de 1988, né? Não tem como não comentar isso para vocês. Isso aqui tem muito a ver lá com a delação premiada, né? Então você é o quê, ó? Então a mini, não é a delação, claro, né? Mas é uma mini procedimento aí da administração. Artigo 322, a gente já falou desse cara aqui. O artigo 322 fala o quê? Da ação disciplinar, do prazo de prescrição, ou seja, o prazo que o Estado tem para aplicar a pena, tá? Para ter uma ação disciplinar, para a instauração do PAD ou da sindicância. Tá? Não pode ficar ad eterno, né? Claro, com certeza, né? Porque se não tiver isso aqui, cara, fica com uma segurança jurídica, né? O que se não tiver isso aqui? Esse é o seu colega, tá? Tô lá. Puta, peguei você, cara. Eu vou lá e guardo. Tenho você na minha mão. Claro que eu tô cometendo um crime, né? Passado 10 anos, 15 anos, você vai lá e... Pô, para aí, cara. Se você tem a obrigação de colocar logo na carta na mesa, né? Então vem comigo. Primeiro, 6 anos quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e respectivas multas. Né? Tá aí. Então, o cara foi para aposentadoria, você tem um prazo de 6 anos. Passou 6 anos, cara, aquele limbo lá, você está tranquilo. Aí acabou, né? 3 anos quanto às demais infrações. Muito rigoroso o estatuto, hein? Tá? 3 anos, ok. Demais infrações, repreensão, suspensão, multas, né, destituição e assim por diante. A contagem do prazo prescricional tem início a partir da data da prática da transgressão e regula-se pela maior sanção em abstrato prevista para a infração cometida, mesmo que a pena efetivamente aplicada tenha sido reduzida, inclusive na hipótese de exclusão da multa, né? Sem muitas coisas, né? Os prazos de prescrição fixados na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares previstas como crime, ressalvado o abandono de cargo, né? Então, o que acontece aqui, né? A gente viu aqui que nós temos aqui muitas proibições e aplicações das penas, principalmente de penalidade, que são crimes de furto, crimes contra a administração pública. O que acontece? Lá no Código Penal, tá? Nós temos o quê? São crimes, é o Código Penal. Lá no Código Penal, nós temos o quê? Para cada crime desse também tem a sua respectiva prescrição, né? Ou seja, vão aplicar os mesmos, aqui vai substituir os prazos aqui para colocar no lugar o quê? Os prazos previstos na lei penal, tá? Na lei penal, claro, na lei penal.
Interrompe a contagem do prazo prescricional, o ato ou instauração do processo administrativo disciplinar, recomeçando a partir de então o seu curso pela metade, de forma a não diminuir o prazo. Então, quando interrompe o prazo, né? Quando tem hipótese de interromper o prazo, tá? De instauração do processo a disciplinar, recomeçando a partir de então do seu recurso, do seu curso na metade, de forma que não diminua o prazo original. Ok, pode até aumentar, inclusive, aqui, né? O prazo prescricional suspende-se enquanto sobrestado o processo administrativo para aguardar a decisão judicial. Então, o que acontece, né? Às vezes aí o cara consegue aí uma liminar que vai o que? Paralisar o processo. Então o que está falando aqui? Para salvaguardar aqui a integridade do processo, ele o que? Ele vai suspender o prazo, ou seja, esse prazo prescricional previsto no artigo 322 é possível de suspensão. Isso cai em prova. Tá? Parágrafo 5º do 322, ele fala do quê? Da sentença, da decisão transitada em julgado a decisão de mérito, né? Aí a decisão de mérito é de conteúdo, se ele realmente fez ou não fez aquilo, né? Primeira hipótese, quando é considerado trânsito em julgado. Quando improcedente a ação judicial, então o cara está respondendo judicialmente, ele foi julgado improcedente. A administração prosseguirá com o processo, olha aí, com o procedimento apuratório, retomando-se a partir de então a contagem de prazo prescricional suspenso nos termos do parágrafo anterior. Ok. Tratando-se de decisão que determinar a anulação do procedimento, reabre-se-á, a partir de então, prazo integral para a administração realizar o procedimento. Nós vimos lá atrás, no caso de responsabilidade, que nós temos dois casos que vai excluir o processo administrativo. É uma quando o cara quando exclui a conduta dele ou quando não tem a autoria dele. A gente já viu isso, que não é da autoria dele. Aqui não. Aqui é outras coisas, né? A administração deve, após a ciência da decisão judicial concessiva de medida liminar ou equivalente a que suspender a eficácia do procedimento, determinar desde logo a abertura de nova ação administrativa disciplinar e dar continuidade aos trabalhos de apuração, bem como sanar nulidades ou produzir provas que julgar urgentes ou relevantes, podendo inclusive anular por ato administrativo ou procedimento objeto da ação judicial. Ou seja, ele quer que a administração pública continue com a ação disciplinar, né? Para os efeitos desse artigo, finalizando, interrupção da contagem de prazo prescricional é a solução de continuidade do cômputo deste prazo diante da ocorrência prevista no parágrafo 3º desse artigo, iniciando-se a partir de então a nova contagem do referido prazo. Suspensão da contagem, são duas coisas, interrupção, tá? E a suspensão. Suspensão da contagem do prazo, tá? Prescricional é a paralisação temporária do cômputo desse prazo. Eu esqueci de desligar o meu celular, com licença aqui, né? Tá? Eu esqueci de desligar meu celular aqui. Desculpa aí, vamos embora aqui. Beleza, não corta não, deixa eu tocar aí, né? A partir do início das ocorrências previstas no parágrafo desse artigo, cassação das mesmas, né? Então vamos lá. Parágrafo 8º, tá? Último parágrafo. A decisão que reconhecer a existência de prescrição deverá determinar desde logo as providências necessárias à apuração da responsabilidade pela sua ocorrência, se houver indício de dolo ou culpa. Então, aí, né, a decisão que reconhecer a existência da prescrição, tá, deverá determinar desde logo. Olha só, então é o seguinte, houve a prescrição, tá? Essa prescrição foi homologada e foi reconhecida, ponto. Então, o que aconteceu? Ó, tá? Desde logo, ó, reconhecer existe desde logo as providências necessárias à apuração da responsável pela sua ocorrência. Ou seja, por que o Estado não agiu? Tá? Não agiu. Por que aquelas pessoas ali responsáveis para iniciar a ação disciplinar não fez? Aí ele vai apurar
se houve indício de dolo, ou seja, intenção ou culpa, por que aconteceu aquilo, né, aquela ação, ele saiu impune, acabou, não pode fazer mais nada administrativamente, né? Então tá aí para vocês aí, tá pago aí as penalidades. Essa aqui não foi uma aula qualquer, pode ter certeza, foi uma aula aí bem detalhada. A gente tentou explicar aí da melhor maneira possível. E eu tenho certeza, se você assistir essa videoaula, depois se você fazer a leitura dos artigos aí, dos incisos, você vai ter condições de acertar todas as questões de qualquer concurso sobre esse assunto. Encerramento aqui, nosso glorioso Rui Barbosa, né? Um ilustre brasileiro que lutou contra o patrimonialismo, lutou contra a política café com leite, um cara justo, né, que ele falou o seguinte: a força do direito deve superar a força, o direito da força, né? Então todo mundo tem o direito da força, claro, mas a força do direito, ou seja, da lei, tem que superar o direito da força, né? Isso é o Rui Barbosa. Meus amigos, minhas amigas, um forte abraço, aula paga para vocês, até a próxima, um forte abraço, tchau, tchau, fui! Clique like.